Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aula 2 sobre neuroanatomia aplicada à neuropsicologia. Sou o neuropsicólogo Yuri Oliveira, mentor e supervisor clínico em neuropsicologia e em TCC. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Este vídeo, esta aula, é para psicólogos, neuropsicólogos, estudantes de psicologia, profissionais da saúde e educação. O meu propósito aqui é ajudar psicólogos a se destacarem através de um posicionamento estratégico, seguro e eficaz. Fique à vontade para você colocar aqui suas dúvidas, comentários, tá bom? Terei o prazer de ajudar você a esclarecer melhor a respeito da neuroanatomia aplicada à neuropsicologia. Então, nessa nossa segunda aula, como é que funciona o sistema nervoso central? Olha só, o sistema nervoso central ele vai se originar do tubo neural, que na sua extremidade cranial vai apresentar 3 dilatações. Quais são elas? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Então, a partir de cada uma dessas vesículas primordiais, vai ser originado cada região do cérebro. Então, vamos lá. Do prosencéfalo vai ser gerado, então, o telencéfalo, que está aí em vermelho, e o diencéfalo, que está aí na cor verde. Tanto o telencéfalo quanto o diencéfalo vão compor o cérebro. O mesencéfalo, ele já está mais relacionado ao tronco encefálico, como vocês estão vendo aqui, após essa outra parte. O rubencéfalo, ele está composto pelo metencéfalo e também pelo mielencéfalo. Dentro do metencéfalo temos a ponte e também o cerebelo. E o mielencéfalo está responsável pelo bulbo. Então, perceba que aqui nós vamos identificar uma região que está relacionada com o cérebro e também a chamada MPB, que no caso é o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e também o cerebelo. Então, perceba que tudo isso compõe o que nós chamamos de encéfalo. Além do encéfalo, nós também temos, então, a medula. Então, perceba que o restante do tubo é a medula primitiva. Então, o córtex cerebral, ele vai ser composto por diversos lobos, por diversas regiões, diversas áreas cerebrais que estão apresentadas aqui. Para esta aula de hoje, eu estou utilizando este livro aqui, tá bom? Neuropsicologia, Teoria e Prática. Então, aqui está apresentando que o córtex cerebral, que é um conjunto de substância cinzenta, né, um conjunto de uma massa que está relacionada com a massa cinzenta, que vai compor, que vai revestir toda a região do cérebro. E essa massa cinzenta, ela começa a ter várias camadas. Então, o córtex ele é constituído, na sua maior parte, por 6 camadas de células que têm aspecto morfológico diferente. Por que diz que é na sua maior parte? Porque tem algumas regiões do cérebro que não têm essas 6 camadas. Ou seja, essas 6 camadas, quando uma determinada região tem as 6 camadas de células, ela é chamada de isocórtex. Quando há uma região que não tem essas 6 camadas, ela é chamada de alocórtex. Ou seja, alo identifica algo diferente. Então, diferente daquilo que é padronizado, ou seja, diferente daquilo que já é da maioria. Isocórtex envolve igual. Então, perceba aqui que são 6 camadas de células que têm aspecto morfológico diferente, mas essa igualdade é no sentido de dizer que, na maior parte do cérebro há 6 camadas. Pronto. Então, essas camadas se dispõem da superfície para o interior, na seguinte sequência. Então, nós temos a primeira camada, que é a camada molecular,
Temos a segunda camada, que é a granular externa, a piramidal externa, a granular interna, a piramidal interna e a camada das células fusiformes. Então, todas essas 6 camadas vão revestir o nosso cérebro e vão protegê-lo de possíveis impactos, de outras situações que poderão estar presentes no dia a dia, para além também da caixa craniana. Então, nós temos a caixa craniana e os diversos revestimentos relacionados a isso, e também essas 6 camadas que revestem o nosso cérebro. Logo, então, nós podemos perceber aqui algumas regiões, alguns lobos. Então, o córtex cerebral, ele é todo, você pode perceber que ele é girencefálico, ou seja, ele é composto por diversos giros, ou seja, a camada de substância cinzenta, ela é tão grande, mas tão grande, que é necessário que sejam formados giros, ou seja, a parte interna do cérebro é uma parte muito maior daquilo que nós vemos de forma externa a ele. Por causa de quê? Por causa desses giros. Então, você vai perceber aí que existem algumas partes do cérebro que são formados giros, né? São chamados de giros. A região que fica entre um giro e outro é chamado de sulco, ou seja, são depressões que limitam, ou seja, são espaços, são cavidades que limitam de um giro para o outro. Então, você vai perceber que existe o lobo frontal, que é essa primeira região aqui, ele tem vários giros. Existe o lobo parietal, que são 2 localizados aqui nessa região. O lobo temporal, que é esse número 3 aqui que está colocado no slide, que fica próximo aqui dos ouvidos, né, da orelha. E também a gente tem o lobo occipital, que está responsável pela visão. Então, todos esses lobos, esses 4 lobos, eles vão compor o córtex cerebral, o nosso cérebro. Mas também tem um outro lobo que ele não está, aparentemente, ele não é percebido como esses outros. Ele está interno. Então, é chamado de lobo da ínsula ou lobo insular. Ele fica mais ou menos na região aí, próxima do lobo parietal com o lobo temporal. Ele fica nesse meio aí, nessa região. Então, o córtex cerebral, ele apresenta, então, uma grande diversidade citoarquitetônica, pois mesmo nas regiões de isocórtex, as camadas podem ter diferentes espessuras e organização. Isso levou ao aparecimento de numerosos mapas corticais, entre os quais o desenvolvido por Corbinian-Brodmann, que divide o córtex em mais de 50 regiões numeradas sucessivamente. Então, são as áreas de Brodmann. Então, você percebe aqui que são várias áreas que estão localizadas de uma forma específica. Para que você entenda melhor a respeito do localizacionismo, dessa abordagem também holística a respeito do cérebro, vou te convidar, se você ainda não assistiu a primeira aula, que foi sobre introdução à avaliação neuropsicológica, é muito importante você assistir essa primeira aula e depois essa aula. Mas, se você já assistiu, se você já conhece um pouco mais a respeito desse tema em específico, fique à vontade aqui para continuar. Então, as áreas de Brodmann, elas ajudaram nesse propósito de identificar as diversas regiões. Mas, claro que o nosso cérebro, ele não funciona no sentido que, tal região é responsável apenas por essa função cognitiva. Não. São várias regiões entrelaçadas que são responsáveis por diversas funções cognitivas. Ou seja, não é no sentido de uma localização. Eu vou localizar determinada área, é responsável por isso. Não é somente nesse sentido. É muito maior do que tudo isso.
Então, as diversas áreas do cérebro, elas se relacionam e elas são responsáveis por diversas funções. Então, por exemplo, a memória, ela vai estar acontecendo a partir de uma base neuronal, diversas áreas do cérebro responsáveis por aquela memória, por diversos tipos de memória. Então, vocês vão perceber aqui que tem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, existem várias áreas de Brodmann. Então, o neuropsicólogo Alexander Luria propôs a existência de duas unidades funcionais no córtex cerebral. Uma receptora, então uma unidade que vai receber as informações, ela está localizada posteriormente ao sulco central. Então, o sulco central ele fica bem nessa região aqui. Então, a unidade receptora ela fica posteriormente ao sulco central. E a outra região é a unidade executora, situada em posição anterior a tal sulco. Então, essa região aí envolve esse ponto. Então, a parte da execução está aqui para frente. A parte da unidade receptora está aqui para trás. Pronto. Então, a unidade receptora seria encarregada de, olha só, 3 funções essenciais: receber, analisar e armazenar a informação. Já a unidade executora se encarregaria de programar, coordenar e verificar as ações do indivíduo. E tem também um outro profissional que também identificou outras questões associadas com essa divisão. Ele é chamado de Mesulam. Então, o Mesulam, ele descreve uma divisão funcional do córtex que é próxima à ideia ali de Luria. Ou seja, ele vai apresentar 4 divisões. Luria fez aí uma divisão dessas 2 unidades funcionais e cada unidade dessa é responsável por uma região primária, né? Então, um córtex primário, um córtex secundário e um córtex terciário. Então, ele dividiu cada unidade dessa em 3 áreas: primário, secundário e terciário. E o Mesulam, ele dividiu categorias, né, o cérebro, em 4 categorias. O córtex de projeção, que se refere ao córtex motor e também das diversas modalidades sensoriais. Esse córtex de projeção seria a área primária que o Luria fala. O segundo é o córtex de associação unimodal, que está responsável aí, que está próximo dessas áreas de projeção. O córtex unimodal, de associação unimodal, ele está relacionado aí com a área secundária. E a área terciária, no caso do Mesulam, seria o córtex de associação supramodal. E também tem um outro córtex, que é o chamado córtex límbico, que ele fica mais interno aí no cérebro. Então, perceba que cada autor, cada profissional foi contribuindo ao longo da história da neuropsicologia, foi contribuindo para essa compreensão da neuroanatomia. Então, a gente pode perceber que a área primária, ela está responsável pela recepção da informação. Ela vai fazer a primeira análise dessa informação. Após isso, ela vai enviar a informação para a segunda área. Então, a área secundária vai estar responsável para analisar essa informação de uma forma mais organizada. E a área terciária é uma área mais especializada. É uma área que vai armazenar, organizar, codificar, fazer todo um sistema ali relacionado para que possa se encaixar nas diversas modalidades ali do cérebro. Então, tudo isso vai ser feito na unidade receptora. A recepção, a análise e a armazenagem. Então, tudo isso vai acontecer. Após essa situação, também tem a execução. Então, a unidade executora vai envolver a
parte primária, a programação. Então, vai programar, vai organizar ali as ideias, as estratégias, vai passar para a área secundária da unidade executora, que vai fazer a coordenação. Então, ó, foi programado várias possibilidades, várias ideias. Agora vamos coordenar tudo isso, vamos juntar tudo isso de uma forma estratégica. E agora nós vamos verificar. Então, a verificação já seria a área terciária. Ou seja, aquilo ali já foi executado, já houve um comportamento da pessoa. Agora nós vamos monitorar aquilo ali. É para que você possa entender quem é responsável por essas funções. As funções executivas, que ficam mais localizadas nessa região aqui do cérebro. Então, as funções executivas, elas são responsáveis por 3 funções: planejamento, a organização, né, daquilo que foi planejado, a execução, então o planejamento, a execução e o monitoramento. E essas 3 funções estão relacionadas com a programação, a coordenação e a verificação. Então, passando aqui, você vai perceber que tanto na área relacionada a essa situação, né, a parte da unidade receptora, que é essa primeira foto aí do cérebro, ela vai envolver da área primária para a área terciária. A segunda foto, que vai envolver essa região, nessa unidade executora, ela já vai da área terciária para a área primária. Ou seja, há sim essa diferença, essa separação. Então, a informação flui das áreas primárias para a secundária e a terciária na unidade receptora. E teria um fluxo inverso na unidade executora, assim como eu já falei. Então, perceba que o nosso cérebro, além de ele ter 2 hemisférios, são 2 hemisférios diferentes, então ele tem uma assimetria, ou seja, ele tem uma simetria diferente nessa composição dos 2 hemisférios. Ele também tem uma assimetria funcional, ou seja, nessas funções, nessa recepção e execução das informações. Então, aqui você vai perceber que existem várias regiões que cada uma é responsável por algum aspecto que está relacionado com outras regiões do cérebro. Então, por exemplo, existe aí o sulco central. Anterior ao sulco central, nós temos o córtex motor primário e nós temos o córtex primário, que está após o sulco central, que é o córtex somatosensorial. Também, nesse aspecto aí, embaixo do córtex somatosensorial, numa região um pouco mais embaixo, nós temos aí a área do sabor, da sensação. A área também, nós temos a área de associação somatosensorial, então aí já envolve a área secundária. Então, quando envolver área de associação, ou seja, vamos agora associar as informações que foram coletadas do ambiente externo e do ambiente interno. Então, vamos associar. Essa é a segunda área. E após essa segunda área, nós temos, então, a área terciária, que ela vai envolver uma parte mais de toda essa questão aí de uma associação e de uma organização, como já foi mencionado aqui, a respeito de armazenar essa informação, de guardar essa informação para ser, após, então, executada na unidade executora. Então, aí você vai perceber que também tem um córtex visual associativo, tem um córtex visual ali primário, temos aí a área pré-motora, a área pré-frontal, a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca, ela é uma área mais associada com a parte motora da fala. A área de Wernicke é uma área mais associada com a interpretação da fala. Essa área, ela está dentro do córtex temporoparietal, ou seja, ela está
ela está entre o córtex parietal e o córtex temporal. E ela vai envolver aí essa interpretação. Então, é interessante notar que a área 7 de Brodmann, vou voltar aqui para que você possa dar uma olhada. A área 7, vamos aqui, pronto, aqui, olha só, onde está a área 7, pronto. A área 7 de Brodmann, ela está na face medial do hemisfério, ela vai receber informações sensoriais multimodais do córtex parietal lateral. Ela tem conexões recíprocas com o lobo frontal e parece estar relacionada com funções como imaginação visoespacial, a recuperação da memória episódica e a autoconsciência. Há evidências de que essa região é uma das áreas nodais do circuito cuja atividade predomina no cérebro em estado de repouso. Então, você percebe aqui que em estado de repouso há uma atividade do cérebro. E essa é uma das regiões que estão em atividade, que é essa área 7 de Brodmann, que está associada com o lobo frontal, que é o lobo onde há a área de comando do cérebro, a área onde tem as funções executivas, a unidade executora do cérebro. E ela está responsável, essa área 7, ela está responsável pela imaginação visoespacial, recuperação da memória episódica e autoconsciência. E é interessante a gente aqui compreender e associar com o momento do sono. Então, quando a pessoa está dormindo, ela faz associações com momentos do dia a dia. Ela traz de volta, ela traz recordações de episódios que ela viveu naquele dia, naquele mês anterior, entre outros momentos. Então, você percebe aqui que essa área 7, ela está ativa no estado de repouso, no momento do sono. Por isso que nós, quando estamos dormindo, nós conseguimos, então, recuperar a nossa memória episódica. Então, a partir dos sonhos, há uma recuperação da memória episódica, há uma imaginação visoespacial. Então, os sonhos, eles são possibilitados a partir dessa estrutura cerebral que é ativada, que é uma das que são ativadas nessa região. E ela está associada com essa região aqui da frente, mostrando que todo o nosso cérebro, ele fica ali, várias regiões ficam ativas, e eles não estão sozinhos, mas eles se relacionam. Mas, claro, que é importante enfatizar, como eu vou apresentar aqui, a respeito do cérebro autista e também do cérebro nas pessoas com TDAH, como é que funciona esse cérebro. Então, aqui é de uma forma geral, e você precisa entender a respeito disso para saber como, muitas vezes, explicar para o seu paciente, para entender um exame de neuroimagem que foi apresentado ali, um déficit, um prejuízo em uma região específica do cérebro, porque provavelmente isso pode indicar alguma dificuldade em alguma determinada função cognitiva. Então, na porção inferior do lobo parietal, detecta-se a presença dos chamados neurônios espelho, que são encontrados também na região pré-motora. Esses neurônios têm a característica de disparar impulsos quando o indivíduo executa uma ação, porque ela está relacionada com essa parte pré-motora, e também quando a mesma ação é observada em outras pessoas. Então, além da pessoa se movimentar, se mover, ter ali uma ação, um comportamento, quando ela começa a observar o comportamento da outra pessoa, ou a imaginar que aquela pessoa está fazendo aquele comportamento, naquela atitude, ela viu isso, esses neurônios espelho, eles são ativados. E os neurônios espelho, então, toda essa questão associada é a base da teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a nossa capacidade de teorizar sobre a mente do outro. É a nossa capacidade de pensar sobre o que o outro pode estar pensando.
é a nossa capacidade de identificar os pensamentos, emoções e possíveis intenções do outro. E essa região é a teoria da mente que está prejudicada nas pessoas com transtorno do espectro autista. Ou seja, os neurônios espelho, eles estão prejudicados, esse circuito dos neurônios espelho, esse circuito está prejudicado, pode estar prejudicado nas pessoas com autismo. Então, o córtex cerebral, ele também envolve, agora, já falei a respeito dessas várias regiões, agora eu vou focar nessa região aqui da frente, que é o lobo frontal. O lobo frontal, ou córtex frontal, no caso aqui o córtex pré-frontal, ele está dividido no córtex dorsolateral, que vocês vão perceber que é nessa região aqui, ó, córtex dorsolateral, o córtex orbitofrontal, vocês estão percebendo aqui, o córtex orbitofrontal, ele fica mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Por que orbito? Porque ele está próximo da órbita, né? A órbita aqui relacionada aos nossos olhos. Então, o córtex orbitofrontal e o córtex pré-frontal medial. Então, isso já é algo mais interno. Então, o que cada um está responsável? O córtex dorsolateral, ele coordena a memória operacional, que é a memória de trabalho, que tem a ver com receber informações do ambiente ou informações que foram ditas, né, por alguém, recolher essas informações apenas para executar uma ação. Então, a pessoa leu um texto e foi fazer uma questão sobre aquele texto. Se ela tiver uma dificuldade na memória operacional, ela vai ter dificuldade em recordar aquilo que foi lido. Logo, ela vai precisar ler novamente, reler várias vezes para memorizar o que foi lido. Então, córtex dorsolateral, ele coordena, organiza a memória operacional, que se relaciona com a atenção sustentada, que também é chamado de atenção concentrada. Então, conseguir focar a sua atenção em uma coisa apenas. E tem o envolvimento também do córtex parietal. O córtex orbitofrontal, ele analisa a significância dos estímulos sensoriais, identificando aqueles ligados a uma gratificação. E é importante para o controle inibitório do comportamento. Então, o córtex orbitofrontal, ele tem a ver com esses comportamentos que estão associados com a espera de uma gratificação. E muitas vezes, se ele estiver prejudicado, vai gerar uma impulsividade, uma dificuldade no controle inibitório. E já a área pré-frontal medial vai lidar com a atenção interna e a tomada de decisão. O córtex temporal, ele vai envolver a integração límbica e sensorial, participando do processamento emocional nas interações sociais. O giro do símbolo, ele vai envolver o processamento da dor, da atenção e da motivação, desse comportamento motivado. O hipocampo, que está dentro aí do sistema límbico, o sistema límbico é um sistema relacionado com as emoções. Então, o sistema límbico ele está associado com o córtex pré-frontal, com o córtex lobo-frontal. Então, o hipocampo ele está relacionado com o processamento da memória declarativa, a aprendizagem, a emoção e o comportamento motivado. E dentro do hipocampo ocorre a neurogênese ao longo de toda a vida. Ou seja, o que isso significa? Significa que o nosso cérebro, ele, após o nascimento, ele não para de criar novas interações neuronais, novos neurônios começam a surgir. Então, o nosso cérebro, ele, após o nascimento, ele cria novos neurônios. E essa neurogênese acontece onde? No hipocampo. Então, o envelhecimento saudável, ele é indicado, ele é percebido pelo fato dessa região do hipocampo não ter
reduções neuronais de forma significativa. Mas na pessoa, no adulto com doença de Alzheimer, essa região do hipocampo, ela tem uma redução significativa nessa neurogênese, ou seja, nessa produção de neurônios. Isso acaba, então, prejudicando várias regiões do cérebro, porque isso vai afetar a memória e vai afetar outras funções cognitivas. Então, perceba que tudo isso pode, infelizmente, acontecer e é muito importante que você, profissional, compreenda a respeito da neuroanatomia. Então, a amígdala, ela tem sido implicada na coordenação das respostas emocionais, principalmente aquelas que são aversivas, como medo, ansiedade, e na regulação do comportamento agressivo, e estaria envolvida nos mecanismos de recompensa e suas implicações na motivação. Ela vai participar também de processos cognitivos, então ela não está só associada com a emoção, mas ela também está associada com a parte cognitiva, como a atenção, percepção e a memória. E seria importante na atribuição do significado emocional dos estímulos externos. Então, projeções da amígdala que chegam ao hipocampo podem reforçar a memória de eventos com conteúdo emocional. Então, perceba que o hipocampo, ele tem a ver com a parte da memória. E a amígdala está mais relacionada com a parte da emoção, mas também com a atenção, com a memória e a percepção. E a amígdala vai atribuir significados a essas memórias que o hipocampo guardou. Logo, vai ter ali uma memória emocional, uma memória de conteúdo emocional. Então, agora, vou falar a respeito do cérebro do adulto com TEA e também do adulto com TDAH. Como vocês sabem, o meu foco como neuropsicólogo para ajudar os meus pacientes é ajudar adultos com suspeita de autismo e TDAH a ter um diagnóstico seguro e um tratamento eficaz, através da avaliação neuropsicológica presencial aqui em Fortaleza e online, e também da reabilitação neuropsicológica presencial e online. Então, antes de falar agora dessa parte do cérebro adulto com TEA e com TDAH, quero mencionar aqui a respeito de uma região aqui do nosso cérebro, que é essa parte aqui frontal, que ela é uma das regiões que é a última região a ser desenvolvida no cérebro do adulto. Então, a criança ali se desenvolveu, se tornou uma adolescente, e essa região aqui ainda está sendo desenvolvida. No adulto, logo ali na terceira década, né, de vida, ou seja, aproximadamente ali aos 30 anos de idade, essa região aqui do cérebro vai estar totalmente, então, desenvolvida, tanto na sua maturação, quanto também nas diversas sinapses neuronais. Então, tudo isso vai estar associado porque há uma produção ali de mielina, há uma mielinização que ela é lenta, né, nessa região aí do cérebro, por isso esse prolongamento no tempo quando envolve essa maturação dessa região. Mas olha só o que acontece. Essa região, o lobo frontal, esse lobo, ele é o último a ser desenvolvido, mas ele é um dos primeiros a ser reduzido quanto à sua estrutura, quanto à sua funcionalidade, quando está relacionado com o processo de envelhecimento. Então, no processo de envelhecimento, essa região aqui, responsável pelas funções executivas, essa área de comando do cérebro, ela então começa a reduzir na sua estrutura, na sua funcionalidade. Por isso que as pessoas idosas, elas começam a ter dificuldade na memória, dificuldade na atenção, em diversas funções cognitivas. Mas isso, quando envolve, por exemplo, o envelhecimento, quando envolve as demências,
no caso, principalmente da doença de Alzheimer, está relacionado isso com um grande impacto. Então, há uma atrofia das diversas regiões do cérebro, que não envolve somente a área frontal, mas diversas regiões do cérebro. Há uma atrofia das células, dos neurônios e também dos tecidos nervosos, e tudo isso gerando, então, os prejuízos que são apresentados na doença de Alzheimer. Então, vamos perceber aqui agora, focado no TEA, no transtorno do espectro autista, há uma hipoatividade, eu já falei aqui a respeito disso, fiz uma live sobre o cérebro autista, como funciona o cérebro autista, mas estou aqui aproveitando esse slide para que você, profissional, compreenda de uma forma melhor a respeito disso nessa segunda aula. Então, há uma hipoatividade no córtex pré-frontal, ventromedial, como já foi mencionado, a respeito da teoria da mente. Então, há uma redução na atividade desse córtex, por isso que há uma dificuldade na teoria da mente. Algumas células desorganizadas no córtex pré-frontal, e essa região está associada com o pensamento abstrato e a comunicação social, por isso que as pessoas com autismo têm prejuízo no pensamento abstrato, eles têm um pensamento mais concreto, entendem as coisas de forma literal, têm dificuldade nas piadas, uma dificuldade em entender ironias, em entender piadas, metáforas, entre outras, e um prejuízo significativo na comunicação social. Há uma conexão prejudicada na amígdala com outras áreas, e também há um aumento aí na estrutura da amígdala em alguns casos. Há uma estrutura menor do corpo caloso, que é aquele que une os dois hemisférios, onde há, então, uma redução na conexão dos hemisférios. Algumas células estão desorganizadas no córtex temporal, que envolve a empatia e a atenção. Então, há um prejuízo na habilidade da empatia. Não quer dizer que a pessoa com autismo não tenha empatia. Tem sim empatia, sente as coisas, só que tem dificuldade em processar essas emoções e compreender o que o outro está sentindo, porque a empatia, ela envolve uma habilidade cognitiva. Eu preciso entender o que o outro está sentindo e perceber a emoção dessa pessoa. E a pessoa com TEA, ela tem esse prejuízo nessa habilidade cognitiva relacionada à empatia, por causa que há uma alteração neurológica. Também há um prejuízo na atenção. Então, muitas vezes, ou podem ficar hiperfocados em algo específico, ou podem ficar muito distraídos facilmente quanto a alguma situação. A alteração no córtex parietal posterior, então ali pode haver um prejuízo na percepção visual e espacial, por isso a dificuldade na coerência central, então tem uma dificuldade em ver de uma forma ampla um determinado contexto e focar muito mais nos detalhes. Então, como funciona o cérebro agora de quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH? Há fatores neurológicos, ou seja, uma redução do nível de noradrenalina e dopamina, e também fatores genéticos. Regiões cerebrais significativamente menos ativas e com tamanho reduzido, de 3 a 5% são lobos frontais, que envolvem o pré-frontal direito, que está relacionado aí com a atenção e a inibição, os gânglios basais, o cerebelo, que está envolvendo aí a escolha da situação para agir, uma tomada de decisão, por isso que geralmente a pessoa com TDAH tem uma dificuldade na tomada de decisão, pode muitas vezes ter uma dificuldade no processamento das informações, ou seja, uma vagarosidade nesse processamento. O córtex cingulado anterior também está prejudicado, aí há um tamanho reduzido de 3 a 5% e uma menor atividade funcional dessa região, por isso que há uma desregulação emocional nas pessoas com TDAH e também nas pessoas com TEA. Pesquisas apresentam que o cérebro de uma pessoa com TDAH tem uma reação mais lenta aos acontecimentos em comparação com uma pessoa que não tem TDAH por causa de menos atividade elétrica. O lobo frontal direito de alguém com TDAH recebe pouco fluxo sanguíneo. E se diminuir ainda mais, isso vai intensificar a gravidade dos sintomas. Então, se você gostou dessa aula, te convido a curtir, comentar, compartilhar com seus colegas de profissão,
com outros estudantes de psicologia também, com outros profissionais, para que esse conteúdo, para que essa aula possa ajudar muito vários profissionais, inclusive assim como eu estou te ajudando. Então, se você ainda não me segue aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever para aproveitar a quantidade de conteúdo que eu preparo aqui para você e também para os meus pacientes e também para outros seguidores. E também, se você ainda não me seguiu ali no Instagram, Neuropsicólogo Yuri Oliveira, te convido a me seguir, tá certo? Então, um abraço para você. E se você ainda não adquiriu o meu curso de capacitação em Fundamentos e Métodos em Terapia Cognitivo-Comportamental, te convido a adquirir, porque esse curso vai te ajudar a você aprender os princípios e técnicas da TCC para melhorar a sua prática clínica. Ele envolve o passo a passo do tratamento, o passo a passo da prática clínica em terapia cognitivo-comportamental. Ele tem 8 módulos, são 23 horas, né, de certificado, curso 100% online gravado, é um curso de capacitação para psicólogos, médicos, psicoterapeutas, terapeutas, estudantes de psicologia, estudantes afins, pessoas que desejam compreender melhor a respeito da TCC. Você pode encontrar esse curso através aí do QR Code e também através do site da simpla.com.br ou falar comigo pelo WhatsApp 859-9989-3750. Se você deseja, então, alavancar a sua carreira na psicologia, na neuropsicologia, é muito importante a mentoria de carreira e também a supervisão clínica. A mentoria tem a ver com esse envolvimento relacionado à clínica, no caso, para que você possa alavancar a sua carreira. Agora, a supervisão tem a ver com o processo mais interno ali da clínica, ou seja, para te ajudar nos seus atendimentos, quanto à prática clínica, quanto a tudo isso. Um abraço para você e até uma próxima aula. Tchau!